Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E turma, hoje eu tô aqui para falar para vocês algumas dicas e sugestões para você poder fazer a bateria do seu celular da Samsung durar ainda mais. Seja ele um celular da linha A, da linha M ou principalmente da linha S. A gente sabe que nunca teve fama por ter uma bateria boa, né? Muito pelo contrário, às vezes deixa a desejar. Então, com esses métodos você conseguirá estar melhorando bastante a autonomia da sua bateria, certo? Inclusive, já comente aí se esse vídeo ajudou você algumas dicas a estar melhorando a autonomia da sua bateria, e se também você tem alguma outra sugestão, é sempre bem legal para que assim mais pessoas possam usar também, né, e estarem ganhando aí essa autonomia na bateria, melhorando um pouquinho, e assim ter uma tranquilidade maior na hora de usar os celulares, certo pessoal? Bom, mas então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Só não esquece de deixar aquele like se esse vídeo te ajudar, ou comentar que ajudou, para que mais pessoas possam ver, né? Então, vamos lá, pessoal! Bem, então já vamos partir para a primeira dica bem legal, que é você utilizar o modo escuro. E por que o modo escuro iria economizar a bateria? Algumas pessoas podem ficar com essa dúvida. E de forma resumida, pessoal, a grosso modo, quando o celular ele tem uma tela AMOLED, que felizmente é boa parte dos modelos da Samsung, vale a pena você pesquisar para poder ficar sabendo também se o seu tem tela AMOLED. E quando essas telas AMOLED têm uma imagem completamente preta na tela, ele vai lá e desliga aquele pixel preto. Então, isso irá fazer com que economize, né, um pouco mais a bateria do celular. Então, se você utilizar no modo escuro e utilizar no modo claro, você vai perceber que o celular tem uma autonomia um pouquinho maior. Eu posso dizer com tranquilidade que, quando eu fiz os testes, ele deu aí uma autonomia de pelo menos mais de meia hora no resultado final. Então, querendo ou não, 30 minutos a mais que você tem de bateria pode fazer diferença. E a segunda dica aí também é meio que uma extensão da primeira, mas é bem interessante também, que é você utilizar wallpapers pretos e outras funções no sistema também. Tem muitos papéis de parede que tem aí aquele título AMOLED, né? Você pode até mesmo baixar. E foi o apelido que a gente dá, né? Porque esses papéis de parede normalmente, boa parte deles são pretos, praticamente por completo, né? E assim consegue fazer você ter uma autonomia um pouquinho maior, né? Não é tão grande quanto você utilizar os aplicativos e o sistema no modo escuro, porém você consegue alguns minutinhos ou mais para você poder estar utilizando, tá? Então por isso que eu acho que é muito interessante você fazer essa combinação, né? Ou talvez não precise muito usar o wallpaper totalmente preto, né? Você pode colocar aí alguma outra coisa, né? Ou usar um papel de parede normal, mas eu falo assim, usar o tema escuro vai ajudar bastante, e o wallpaper preto pode ser uma combinação caso você queira extrair o máximo possível de bateria aí do seu celular. Bom, agora outra dica, eu já tô aqui na tela, beleza? E eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte: se você descer aqui no menu em cima, você vai perceber que existem as funções que estarão ativadas e desativadas. E tem muita gente que às vezes não percebe, né? E acaba ficando com alguns vilões de bateria. Por exemplo, uma coisa que você pode ver aqui e verificar se o seu não está com o Dolby Atmos ligado. O Dolby Atmos ele vai usar um pouquinho mais de recurso do seu celular para tentar aprimorar a qualidade de som, e isso no fim das contas pode fazer a bateria durar um pouco menos, porque afinal de contas ele vai estar tentando melhorar a qualidade de som e isso vai consumir um pouquinho mais. Processamento também você pode deixar desativado, ele não vem, tá? Mas vamos supor que você tenha aqui ativado ele. É bom você deixar desativado também. E NFC, mais uma coisa que também é importante você deixar desativado. Tem gente que acaba esquecendo, né? Ou às vezes tá lá no finalzinho, lá no canto, e tem alguma coisa ativado. Outra coisa também relacionada a essa parte ainda é não usar o brilho automático, tá? Porque tem muita gente que deixa o brilho no modo automático, ou brilho adaptável aqui, né? Ele vai tentar sugerir qual que é o brilho ideal para aquele cenário que você se encontra. Porém, muitas vezes ele vai colocar um brilho maior do que você realmente precisa. Às vezes você tá contra a luz, assim, que nem eu tô agora, ele vai achar que tá, tipo, vindo muita luz e ele vai aumentar demais, ou às vezes ele pode diminuir demais. Então não deixa no automático, para que você possa administrar aqui quanto que você precisa, né? Eu mesmo, para ser sincero, aqui já tá bom, mas eu não preciso de mais que isso. E às vezes o celular ele vai lá e joga lá na metade ou no máximo. E às vezes ele fica assim, e diminui, coloca, diminui, coloca. Isso faz gastar a bateria, né? Bem, pessoal, e a próxima dica é você fazer o seguinte: você vem aqui nas configurações do seu celular, vem aqui em assistência do aparelho e bateria, e aqui no cantinho você vê que tem esses 3 pontinhos, clica lá e vem em automação. Aqui em automação, o que você deixa marcado? A primeira opção, otimização automática diária, que ele vai analisar o seu uso todos os dias e tentar otimizar um pouco mais a bateria, de repente desativar
aplicativo de fundo, alguma coisa que fica em segundo plano que você não usa, e reinício automático em horários definidos. Eu acho muito interessante essa opção porque muitas pessoas não percebem, mas tem gente que deixa o celular ligado durante meses seguidos, a pessoa nunca deixa a bateria acabar, mas também nunca reinicia o celular, e aí ele vai ficando com coisas na memória, arquivos temporários, arquivos em cache. Isso vai fazendo o celular perder a sua autonomia de bateria, até desgastando, né, com o tempo. Então eu coloco aqui para reiniciar segunda, quarta e sexta, mas isso é totalmente opcional. Você pode marcar todos os dias, 2 dias na semana. Eu recomendo você deixar marcado pelo menos um dia na semana, e o celular ele já vai fazer essa reinicialização automática, e assim ele vai limpar essas coisas que ficam aí funcionando em segundo plano, arquivos temporários que ficam armazenados, e isso ajuda a melhorar um pouquinho a autonomia de bateria, e impedindo um pouco, né, com que ela vicie com mais facilidade, né? Então eu recomendo muito você utilizar. Outra dica que é um pouquinho meio simples, porém eu acho que vale muito a pena você usar, que é já deixar no modo de economia de energia. Só que você vem aqui, desativa ele, supondo, e aqui você marca essas opções aqui, ó, desativar o Always On Display, né? Você pode marcar ou desmarcar se você faz esse uso ou não. E aqui de reduzir o brilho meio que tanto faz, é indiferente, porque depois você vai lá e ajusta o brilho novamente. E ali tem limitar aplicativos à tela inicial, que é tipo uma super economia de bateria. Só que aí também, né, eu acho que aí já é um pouquinho mais para usos ainda mais específicos, né? Você que está precisando daquela bateria no fim do dia, mas eu recomendo você deixar nessa configuração que eu deixei aqui. Quando você marca aqui essa opção de economia de energia, ele vai desativar algumas funções e como ele marca ali, ele até limita o desempenho do processador. E isso não é ruim, tá? Muito pelo contrário, pessoal, vale bastante a pena. Quando você coloca aqui, para você que vai utilizar em aplicativos convencionais, como Instagram, Facebook, WhatsApp, não tem por que você se preocupar com o seu processador estar limitado a 70%. Se for um Galaxy S, por exemplo, ele já vai ter desempenho para tudo, entendeu? Vai rodar todos os aplicativos, vai abrir instantaneamente. Então assim, você não precisa realmente do máximo do seu processador, principalmente se você tiver aí um celular muito topo de linha, tá? Então eu indico você já deixar por padrão assim, porque é claro, né, vai de cada pessoa, mas eu falo assim, você não vai sentir nenhuma diferença no seu uso, com exceção da bateria, que é o fator que a gente mais quer aqui nesse vídeo, né? Então você vai ter uma autonomia bem maior. Próxima dica, e essa daqui eu sei que vai dividir muitas opiniões, que é a suavidade do movimento, que seria a taxa de hertz, né, pessoal? Você utilizar 60 ou 120, ou em alguns modelos você tem a opção de 90 Hz. E por que eu falo pra vocês que essa opção aqui é muito relativo, né? Porque eu falo o seguinte, eu mesmo sou um usuário exigente, tô toda hora usando o celular, uso pra jogar, uso pra fazer tudo, e mesmo eu que sou exigente, eu mesmo que sempre estive acostumado com taxas de quadro muito altas, né? Porém no celular é um caso à parte, pelo menos pra mim, pessoal. Porque assim, você que vai usar no seu dia a dia aí pra trabalhar, pra mandar coisas no WhatsApp, usar pra redes sociais, você não precisa de 120, 144 Hz. Então, o que eu falo? Se você não faz uso disso, eu mesmo que sou um usuário mais hard, eu não preciso de 120 Hz quando eu estou no meu serviço, por exemplo, então eu jogo para 60, porque ele vai continuar fluido, vai continuar uma experiência perfeita de usar o celular, e eu vou estar economizando muita bateria, e isso realmente gasta muito, pessoal. É coisa de 1 hora, 2 a 3 horas de autonomia que você ganha só de mudar para essa opção. Tem muita gente que compra, deixa como veio de fábrica e até aí não tem problema, tá, pessoal? Mas eu falo assim, até mesmo muitos usuários exigentes de celular colocam essa opção aí quando vai trabalhar, quando vai levar para os lugares, e aí joga para 120 só quando vai jogar. E eu mesmo faço isso, eu coloco em 120 quando eu vou jogar, e tá ótimo, pessoal. Quando eu vou trabalhar, que eu sei que eu só vou usar o WhatsApp e fazer funções leves, eu uso 60 Hz, e eu recomendo você usar também. Claro que também você vai ter uma fluidez um pouco menor de tela, mas é como eu falei, você vai estar usando aplicativos que não tem, digamos assim, não tem a necessidade, né, de você usar tanta taxa de atualização de tela. Mas é claro, é muito opcional, só que essa daqui, eu mesmo, quando eu uso o dia inteiro de 60 Hz, o celular chega a ter uma autonomia de 8 horas, e se duvidar aí, um pouco mais, né? No uso total aí, contando as pausas, os de tela ligada e desligada, dá aí umas 14 horas para mais, entendeu? Então eu saio cedo, 7 horas da manhã, e 11 horas da noite eu vou dormir com 30%, 40% de bateria. Porém, o dia que eu uso em 120 Hz o dia inteiro, eu me vejo tendo que carregar por volta das 8 horas da noite, tá? Coloque em 60 Hz, pelo menos para quando você for trabalhar, e aí muda para 120 novamente. Tanto é que você pode deixar no modo de economia de bateria, que ele mesmo vai automatizar essa coisa, então ligou o modo de economia, pronto, botou em 60 Hz. Aí você desligou, vai jogar, vai curtir, se diverte, aproveita, vai lá e põe de novo, e já era, perfeito. Isso ajuda muito, pessoal, e fica aí a minha indicação também. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo aí, eu espero que vocês tenham gostado, algumas dicas simples e rápidas, porém que pode fazer bastante diferença no fim do seu dia aí, pode dar uma autonomia bem maior.
e algumas dicas que eu recomendo vocês estarem utilizando. Se você tiver mais alguma outra dica, pode comentar aí, tá, pessoal? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado e não esquece de deixar o apoio aí para eu poder ficar sabendo. Certo, pessoal? Eu agradeço por tudo, galera, e até o próximo vídeo. Fui!